Olha aí, né, pessoal? Num dia de muitas notícias ruins para o Bolsonaro, teve essa aqui que eu achei particularmente ruim, particularmente danosa, né? Porque ela pode se aplicar a mais pessoas, essa é a grande verdade. Tudo bem, Bolsonaro está implicado lá na investigação da Polícia Federal por conta de um suposto golpe que ele queria aplicar e tudo mais. Só que eu e você não temos muito a ver com isso, né? A gente não tem contato com o general, com esse pessoal aí do exército, nem nada do tipo. Mas esse tipo de situação aqui se aplica a qualquer pessoa, a absolutamente qualquer pessoa, né? Tudo bem que é algo ainda no âmbito da justiça eleitoral, mas pensa, por exemplo, aí na própria política de direita, o tanto de pessoas que já falou coisas semelhantes a isso aqui que o Bolsonaro afirmou e pelo qual ele foi condenado aqui a pagar 15 mil reais em multa, né? O que o Bolsonaro fez? Disse aqui que havia ali algum tipo de ligação entre o Lula e o PT e o PCC. E aí você pode se perguntar, mas isso não é verdade? Não tem aquela gravação falando exatamente isso, demonstrando isso de forma inequívoca? Pois é, parece que no Brasil falar a verdade é motivo para ser multado. Então vamos conversar sobre essa decisão aqui, vamos falar também sobre o Nicolas Ferreira, que não é nada muito diferente desse caso também não, porque parece que aqui vai ser aberto um inquérito contra ele por conta de uma verdade que ele falou a respeito do Lula também. Pois é, né, meu amigo? Olhem que patamar de liberdades, só que não nós chegamos. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscrever no meu canal se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, ajudar o meu canal a crescer, a eu fazer um trabalho cada vez melhor, torne-se membro patrocinador aqui do meu trabalho a partir de R$ 1,99 por mês. Não te faz falta, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, essa decisão do TSE foi dada hoje, dia 8 de fevereiro, perdão, né? Tô perdido no tempo aqui. Quinta-feira, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. E o Bolsonaro foi condenado, então, a pagar uma multa de 15 mil reais, né? E foi uma decisão que não foi unânime lá no TSE, ficou 7-5, né? Quem fez a relatoria desse processo aí foi o Benedito Gonçalves, sim, aquele que tem um filho lá, do outfit e tudo mais, o cara lá do missão dada e missão cumprida e tudo mais, um grande desafeto do Bolsonaro, né? Então ele foi o relator, embora ele não esteja mais no TSE, mas o processo já estava rolando há algum tempo aí, então ele fez a relatoria disso aí e tudo mais. Mas então, por maioria, o TSE decidiu que o Bolsonaro divulgou aí um conteúdo falso, pois é, e um conteúdo que deve ser excluído imediatamente, né? Então, essa representação foi ajuizada pela coligação do próprio Lula e tudo mais, né? E, de fato, chegaram a essa conclusão aqui. Qual que é o vídeo que foi tema desse processo aí e tudo mais? Qual foi o ponto, né? Isso aí é aquela questão que você sabe, você conhece muito bem, um áudio lá que, de fato, havia ali circulado, e era um grampo feito pela polícia e tudo mais, que dizia um membro do PCC ali, membros, né, conversando entre si, alguma coisa nesse sentido. Eu fiz um vídeo na época sobre esse tema, inclusive, mas que havia um diálogo cabuloso com o PT. Então, o PT teria um diálogo cabuloso com o PCC. Isso é algo verídico, foi falado ali por um criminoso, um bandido lá, dessa facção pertencente a essa facção criminosa, né? Então, estranhamente, o pessoal divulgou como sendo exatamente isso, o bandido falando isso. Ele falou, objetivamente, é uma verdade. Mas aí o pessoal do TSE entrou em campo, o STF, todo mundo falando, Alexandre de Moraes, proibiu de falar que tem um diálogo cabuloso aqui do PCC com o PT, né? Isso aí, realmente, a coisa não pode ser divulgada, né? No áudio, inclusive, lá o bandido lá, o integrante do PCC, falou que a situação ficou pior para eles quando o Bolsonaro chegou ao poder, né? E dado o cenário de violência extrema que tomou conta do Brasil em 2023 com o retorno do PT ao poder, parece que realmente o Bolsonaro estava impedindo que a coisa se alastrasse muito, né? Então, independentemente disso de ser verdade ou não, TSE condenou o Bolsonaro, então, que mais uma vez aqui é algo que depõe contra a liberdade de expressão neste país, né? Então, o Nunes Marques votou contra essa multa e o Raul Araújo também e tudo mais, né? Defenderam a liberdade de expressão, falaram, beleza, é polêmica a postagem do Bolsonaro, mas
é liberdade de expressão aí, promove o debate entre os candidatos, isso é bom para o eleitor, né? Só que o resto do pessoal aí, de fato, não seguiu essa ideia aí, seguiram, claro, o voto do relator, e aí votaram então André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, pois é, a múmia tá lá também, né? E o Alexandre de Moraes, olha só que coisa impressionante, e uma outra ministra aqui que já tinha saído do TSE também, votaram contra, acompanhando aí o ministro, o Benedito Gonçalves, que participou aí dessa votação e tudo mais, né? Então, realmente, Bolsonaro foi condenado por falar a verdade, simplesmente, a coisa é simples desse jeito, ele falou uma verdade, foi condenado por conta disso aí, e em resumo, é o que a gente pode dizer. Não tem regras, não tem lei, não tem liberdade, não tem garantias constitucionais, nada. Você falou algo que desagrada o pessoal que está no poder aí, você vai ser condenado, né? Que é mais ou menos o que está acontecendo com o Nicolas Ferreira aqui. Você acompanhou certamente lá o discurso que ele fez na cúpula transatlântica lá, né, no evento da ONU, que foi no final do ano passado, em novembro, né, de 2023 ali, e ele discursou o seguinte, né? Falou que o Lula é um ladrão que deveria estar na prisão. Só verdades. A gente sabe muito bem disso, o cara é um corrupto, a gente sabe disso, é uma verdade. Todo brasileiro tem consciência plena de que a coisa é realmente assim e, de fato, como um corrupto que ele deveria estar preso sem dúvidas. O fato dele estar solto, livre para concorrer às eleições e ter sido reconduzido ao Palácio do Planalto só mostra que no Brasil realmente crime e punição são coisas relativas, né? Isso aí não depende do que é feito, depende de quem faz. Se for o Lula, ele pode fazer que não vai dar nada. Se for qualquer outro aí, pode ser que dê algum tipo de repercussão. O Lula pode absolutamente tudo, né? Inclusive a gente está vendo isso, coisas acontecendo no governo dele, que aconteceram também no governo Bolsonaro, e que foram tratados como crimes absurdos aí, feitos pelo Bolsonaro, né? Por muito menos Bolsonaro foi chamado de genocida. Tá aí o caso da dengue no Brasil, ninguém chama o Lula de genocida por conta disso. Tá aí as queimadas que castigaram os biomas brasileiros no ano passado, ninguém encheu o saco do Lula por conta disso, né? Pois é, então, na questão da criminalidade não seria diferente. Lá naquela época, então, quando aconteceu essa fala do Nicolas Ferreira ali e tudo mais, o Lula encaminhou ao Ministério da Justiça um link com esse discurso dele no dia 20 de novembro aí, pedindo uma investigação contra o Nicolas Ferreira então, né? E aí, de acordo com o Código Penal brasileiro, né, quando há um crime aí, ou supostamente há um crime de injúria contra o presidente da República, é o Ministério da Justiça que faz a solicitação para apuração desse caso, e isso chegou lá para a Polícia Federal fazer o encaminhamento dessa história. E agora, finalmente, né, isso aconteceu ontem, dia 7 de fevereiro. O pessoal lá da Polícia Federal pediu ao STF, né, que abrisse um inquérito para investigar essa fala aí do Nicolas Ferreira. Cabe ao STF autorizar isso ou não, né? E você sabe muito bem o que vai acontecer nesse caso. O cara é de direita, estão caçando deputados de direita, vão caçar o Sérgio Moro, que é um senador, enfim, estão fazendo toda a arruaça com esse pessoal que teve milhões de votos de brasileiros aqui, representam a vontade do povo de seus estados, aí são representantes legítimos do povo escolhidos por meio do voto. O judiciário não tá nem aí, esse pessoal do Deep State não tá nem aí, eles vão atacar essas pessoas, né? E, de acordo com a Polícia Federal, o que o Nicolas Ferreira falou a respeito do Lula não envolve imunidade parlamentar. Mas como assim, né? Como não envolve? O que é imunidade parlamentar no final das contas, então? Quando foi criado esse dispositivo, essa possibilidade de que os parlamentares não podem ser responsabilizados pelo que eles falam, isso aí veio depois do período da ditadura militar, ou seja, todo mundo queria liberdade para que os candidatos, os políticos, né, já eleitos, falassem o que quisessem, para que não houvesse punição pela fala, pelo discurso. É a tal da imunidade parlamentar, que sempre foi aplicada aqui no Brasil sem maiores problemas. Só que lá com o caso do Daniel Silveira, a coisa desandou, o Congresso Nacional se acovardou, essa é a verdade, tiveram medinho de peitar o STF, peitar o Alexandre de Moraes, essa turma toda aí. Então, isso virou algo corrente, algo comum. Não existe mais imunidade parlamentar. Por quê? Ah, não.
Isso aqui que ele falou, esse caso específico, não é imunidade parlamentar. Então o que que é? Ele não pode falar mal do presidente, não pode acusar o presidente de nada? É isso que ele está liberado para fazer? Só pode falar bem do Lula? Então não há imunidade parlamentar nenhuma, né? O cara está completamente cerceado em sua liberdade política, inclusive, porque, caramba, estamos falando de um parlamentar. Por que que, de onde que vem esse nome parlamentar? Parlar, falar, né? É o lugar, é o ambiente onde os políticos falam. E é por isso que há essa previsão de imunidade parlamentar, para que eles falem sem restrições, sem se sentirem ameaçados por qualquer tipo de processo que eventualmente venham a sofrer. Então veja que em ambos os casos está sendo punido aqui a fala, está sendo punido aqui a divulgação de ideias contrárias ao Lula, seja por meio de multa aqui que o Bolsonaro levou, 15 mil reais, seja por meio aqui da ameaça de abertura de um inquérito contra o Nicolas Ferreira, né? Isso aqui, num país justo, num país decente, nem começaria essa história, ninguém teria questionado a validade ali da imunidade parlamentar dele nesse discurso, a coisa morreria aí. Mas estamos no Brasil, ou seja, é muito provável que a coisa realmente se converta, se transforme num inquérito. Tá aí, isso que dá vivermos numa república de bananas, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.